Vamos falar hoje sobre como preservar a juventude hormonal após os 40. Então, quais são essas estratégias aí na alimentação, de suplementação necessárias para que você chegue lá nos 40, pós-40 e envelheça com saúde, né? Esse envelhecimento saudável. Por quê? Porque eu quero, afinal, o quê? Eu quero ter energia, eu quero dormir bem, eu quero ter um metabolismo funcionante, eu quero ter um cabelo saudável, uma pele boa. Então, como que eu vou envelhecer bem, né? Como que eu vou preservar essa questão hormonal depois dos meus 40? Começando agora a fazer novas escolhas, atitudes diferentes na sua vida para com você. E eu acho que um dos pontos chaves aqui é realmente começar a se priorizar, né, na sua vida. A gente, ao longo da vida, prioriza muitas coisas, é filho, é casa, e tem que dar conta de tantas laranjas, né, é trabalho e tudo, e a gente acaba deixando a gente um pouco de lado, tá? Então, o que eu quero falar hoje para vocês é que vamos começar a se colocar, sim, em primeiro lugar, a começar a fazer coisas por nós, né? Então, o princípio de tudo é tudo que eu mesmo, o tempo inteiro eu tô falando aqui, né? Se a gente consegue se priorizar, a gente consegue ter uma alimentação mais saudável, parar de ficar pedindo ali os iFoods da vida, começar a ter o quê? Uma organização alimentar em casa, um planejamento melhor daquilo que toda a família final vai comer, né? Então, o que eu tô levando para minha casa é fundamental e vai impactar realmente ali na minha saúde. Mas hoje eu quero falar aqui que eu posso ajudar você a iniciar tudo isso. Se você tem essa dificuldade, né, de organizar, de planejar, a gente monta juntas aqui uma estratégia, né, no consultório. É muito isso que eu faço com as minhas pacientes, né? A gente faz um check-up hormonal, que eu costumo dizer. Então, a gente vai fazer um exame de sangue, eu vou estar vendo esses exames, por quê? Porque cada uma é muito personalizado, tá? Eu não posso chegar aqui numa live e falar, olha, você vai começar a tomar isso de suplemento, sendo que eu não conheço seus hábitos, eu não te conheço, eu preciso saber do seu estilo de vida, do seu modo de viver, né? Então, tudo isso tem muito a ver, tá? Com essa parte de hormônio, porque hormônio, quando os hormônios estão em equilíbrio, a gente consegue sim ir em busca de uma melhor saúde lá na longevidade, né? Porque o intuito é a gente estar bem ali com uns 80, 90, 100 e até quando Deus quiser que a gente esteja aqui. Mas é estar sim bem, com energia, com vitalidade. Tudo isso tem a ver com hormônios, tá? Os hormônios em equilíbrio, eles vão te trazer tudo isso, né? Tem hormônios que cuidam muito de limpar o nosso corpo e que eles precisam estar ativos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você não dorme bem, você não tem uma disposição no outro dia. Então, a gente já começa falando de serotonina em equilíbrio, de melatonina em equilíbrio, né? Se eu tenho uma excelente melatonina, eu tenho uma noite de sono boa, né? E eu consigo limpar o meu corpo, eu consigo o quê? Fazer com que meu corpo elimine todas aquelas toxinas, a sujeira ali que ele durante o dia teve que dar conta, né? Porque afinal a gente está dentro de um mundo que até o nosso ar é poluído, tá? Então essa questão de detox que eu falo muito é importante ter nutrientes que ajudam a limpar esse corpo, né? Então, nesse check-up hormonal, a gente vai estar fazendo todos os exames de sangue, né, no consultório, você vai me trazer e eu vou personalizar algo para você, vou levar algo para você dentro dos seus hábitos, dentro daquilo que você
vai conseguir colocar na tua rotina, né? Tem muito a ver, por isso que é personalizado, né? O acompanhamento, a gente vai falar de plano alimentar, então a gente vai falar do que costuma comer, o que não costuma, e claro, colocar o que? Em prática, né, alguns alimentos que vão ajudar no equilíbrio desses hormônios, porque vamos preservar a nossa juventude depois dos 40. Só que para preservar tudo isso, eu tenho que deixar esses hormônios em equilíbrio, tá? Que são quais, Dani? Então, assim, os principais e fundamentais hormônios para estarem em equilíbrio, até mesmo se você busca um emagrecimento, por exemplo, a gente tem que deixar equilibrado o teu cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu falo muito em estresse aqui, tá? Então, até esses últimos posts tem bastante material sobre estresse, né? Porque eu acho que é um grande vilão. É um dos grandes vilões para que a gente fique com o nosso corpo desequilibrado, tá? A gente tem mais estresse, a gente tem mais gordura abdominal, por exemplo, tá? Então, se eu tenho hormônios equilibrados, eu tenho um envelhecimento muito melhor na minha vida. Eu vou ter mais energia, vou ter mais vitalidade, vou ter mais pique, disposição, tá? Então, um dos hormônios é o cortisol, tá? O cortisol alto, ele vai desequilibrar, ele vai desacelerar teu metabolismo, né? Muitas vezes ele vai se torna mais difícil se a intenção é uma perda de peso, de gordura, por exemplo, abdominal, naquela barriguinha que te incomoda, é mais difícil sim, tá? O cortisol, ele desequilibra teu sono, então se você não tem um sono bom, reparador, no outro dia você tá morta, tá só o pó da tripa, aí não vai conseguir, né? Fazer as coisas do dia, ou vai fazer, mas vai fazer assim arrastada, e aí você vai ter o quê? Até a fome tua pode ser que esteja aumentada, se esse sono não for bom, né? Porque também no sono a gente regula tanto os hormônios de fome quanto os de saciedade, né? Então o hormônio de fome, que é a grelina, e o hormônio de saciedade, que é a leptina, é regulado no sono. Então você vê como o teu sono é fundamental para uma regulação hormonal também, para você estar disposta, para você ter disposição, para fazer suas coisas e tudo, tá? Então, alguns hormônios a gente tem que ficar muito atenta, e esse check-up hormonal que eu faço é super bacana, porque a gente vai conseguir justamente estar vendo qual está sendo o gatilho para trazer todos esses problemas aí que você vai levar. Ah, Dani, eu tenho queda de cabelo, eu tenho insônia, eu tenho... Então, a gente tem hormônio desregulado. Quando acontece tudo isso, a gente precisa realmente rever tudo isso. Um outro, né, hormônio que eu sempre falo aqui é a insulina, tá? Então, a insulina em desequilíbrio, ela vai te dar muita fome. Então, você vai querer comer o tempo inteiro, tá? É outro hormônio que a gente tem que realmente ficar muito atenta, tá? Não só o do estresse, mas a insulina em equilíbrio, tá? Então, ter uma hemoglobina glicada dentro de um valor normal, ter uma insulina legal, não ter essa resistência insulínica, né? Essa resistência, ela pode vir a começar a aparecer no teu corpo depois que você tem um desequilíbrio hormonal, por exemplo, né? Uma queda de estrogênio, uma queda de progesterona. Então, se você não tem um estilo de vida, né, favorável, isso pode sim ser desregulado. Então, a partir de 40 anos, a gente tem que se priorizar na nossa agenda. O fato é esse, a gente acaba não se priorizando, a gente acaba priorizando as outras coisas, é o trabalho, é o filho, é a casa, e a gente se deixa aí por fim da fila. Então, temos sim que dar um jeito de nos colocar na agenda, né? Eu sempre falo isso, tá? Então, e é um dia por vez, não adianta a gente querer tudo de uma vez e ser imediatista, porque senão não dá certo, tá? Então, não adianta sair do meu consultório e falar assim, agora eu tenho que fazer isso, aí a gente espana, porque a gente não faz nada. Aí a gente fica estável e fica tudo ali, parado, e não consegue fazer nada, não consegue agir, tá?
Eu sempre falo que um dos verbos aí maravilhosos é a ação para aquilo, tá? Então, a gente, para ter a ação para aquilo, a gente precisa o quê? Montar uma estratégia, tá? Como que eu vou chegar ali, o que tá realmente me incomodando, quais são os fatores que eu não tá legal, eu tô vendo o que tá acontecendo no meu corpo, né? Quais são esses sintomas, afinal? Ah, eu tenho muita enxaqueca, ou meu fluxo menstrual é muito forte, né? Não, eu fico com muita TPM, então qual é o sintoma real? O que você está sentindo? É muito cansaço, um cansaço extremo, tá? Tem muitas mulheres procurando por conta desse cansaço, inclusive, né? Então acorda no outro dia e tá acabada, muito cansada. Então pode ser uma desregulação do nível de cortisol. Cortisol pode ser que esteja baixo de manhã e alto à noite, e isso esteja desregulando o sono dessa pessoa, e aí o sono desregulado, acabou, vai acordar cansada também. Mas também pode ser o quê? Falta de alguns nutrientes, por isso que é importante a gente fazer os exames de sangue, né? Os exames, esse check-up hormonal que eu falo, justamente vão ter alguns exames que eu prescrevo no consultório, para que você faça esses exames, me traga e a gente veja, consiga personalizar tudo isso para você, tá? Como eu tô na entrada ali da menopausa, né? Tô nesse climatério ainda, mas eu tô o quê? Já tomando as minhas ervas, meus suplementos. Então, assim, eu no início eu tinha muito calorão. Então, eu tinha muito calorão. O que me pegou mais, assim, né? Contando a minha história. Eu tive muito calorão e eu acordava à noite com o calorão. Então, atrapalhava meu sono, o calorão atrapalhava meu sono, né? Mas a questão, assim, de disposição também, eu percebi um pouquinho menos disposta. Quando eu fui fazer meus exames de sangue, eu vi ali uma B12 super baixa, tá? Então, eu tô realmente suplementando vitamina D pra mim, né? B12 e tô tomando uma fórmula manipulada que eu fiz que ajuda muito a, por exemplo, regular a progesterona, tá? Então, a progesterona, quando ela começa a cair, ela desregula o sono, né? Então, às vezes a mulher tem um sono ali picado ou não consegue realmente seguir um sono tranquilo a noite toda, tá? Então a gente pode vir a ter o quê? Uma progesterona mais baixa e isso desregular essa questão do sono. Mas tem ervas, tem plantas que podem auxiliar, assim como tem alimentos que eu sempre falo que eles funcionam como fito-hormônios, ou seja, são alimentos que vão ajudar no equilíbrio desses hormônios teus, né? Então, eu tenho, por exemplo, um alimento que eu sempre falo aqui que é o top das galáxias, né? Para nós mulheres, que é a farinha de linhaça. Então, começar a usar pelo menos uma colher de sobremesa, pode ser, tá? De farinha de linhaça. Você pode colocar no seu iogurte, você pode colocar na sua fruta de manhã, tá? Você pode colocar até na salada, na comida, né? Outro dia eu coloquei um pouquinho de farinha de linhaça no arroz, no arroz com feijão, parece uma farofinha, né? Então, tem alguns alimentos que a gente precisa realmente ficar ali mais atento e colocar no nosso dia a dia, tá? Só que para que tudo isso aconteça, para que eu preserve a minha juventude, que eu falo de juventude hormonal, né? Eu preciso me colocar na agenda. Então não adianta eu ficar ali resolvendo coisa do trabalho, dando comida para o filho, fazendo 4 coisas ao mesmo tempo, tá? Estressada, pensando em tudo, em todos, colocando muita carga para mim, né? Eu tenho que começar a realmente soltar e falar assim, não, eu vou me priorizar, então quando eu acordar, se eu tenho mais pique também, ter esse olhar, né, gente? Tem pessoas que têm mais pique depois das 10 da manhã, né? Que são pessoas mais vespertinas, né? E tem pessoas que têm mais pique logo cedo, que nem eu, tipo 6 da manhã, já tem mais energia. Então, começar a se conhecer e ver que horário do dia você tem mais energia para poder, por exemplo, fazer um exercício físico, tá? Então, eu gosto de fazer minha atividade física logo pela manhã, porque aí eu já
vou, já me cuido, faço meu exercício, tomo meus suplementozinhos aqui de manhã, carrego minha aguinha, né? Outra coisa que muitas pessoas acabam esquecendo, tá? Isso é se priorizar, né? Se eu quero uma juventude hormonal, eu preciso me colocar na minha própria agenda, tá? Não adianta eu querer dar conta de tudo, tá? Então, eu tenho que começar a desacelerar as outras coisas, ver o que realmente é prioridade e o que realmente importa, porque se eu tô inteira, eu consigo ficar bem, me melhorar meus hormônios, equilibrar tudo isso, tá? E é claro que são pequenos passos, é um passo por dia, eu não falo para fazer tudo de uma vez e essa mudança ela é lenta mesmo, né? Semana passada eu atendi uma cliente que ela tava ansiosa, falou assim, não, mas eu não mudei nada, não, acho que, nossa, tá tudo igual. Você, calma, respira, né? Não tá tudo igual, só de você tá indo lá no consultório, querer realmente fazer diferente, se cuidar e começar a ter um olhar para isso, já está diferente, não está tudo igual, né? Já é o quê? Um primeiro passo, tá? Ah, Dani, então eu tô conseguindo tomar mais água, pronto. Já é uma vitória, assim, absurda, né? Que a gente fala, tem as estratégias, né, pra gente preservar mais essa juventude hormonal, quando eu falo isso, tá? Quais seriam? Primeiro, se a gente for pensar em estratégias nutricionais, em alimentares, existem alguns alimentos que ajudam sim, tá? Por exemplo, aumentar a quantidade de peixe que você come, tá? O ômega 3, que tem, né, nos peixes, ele é super anti-inflamatório, ele vai ajudar toda a sua parte cardiovascular, circulatória, cognitiva, mental, né? Então, muitas vezes a gente tem aqueles esquecimentos, tá? Que fazem parte até de uma entrada de climatério, tá? Mas a gente precisa de alguns nutrientes numa quantidade maior nessa fase, né? Eu tenho que nutrir melhor meu corpo, tá? Um deles são essas gorduras. As gorduras saudáveis, elas ajudam na formação de hormônio. Então, se eu tenho, por exemplo, um abacate na minha vida, eu tenho menos estresse, tá? O abacate, ele tem um nutriente que chama beta-citosterol, né? Cistosterol, um nome estranho, que ajuda nessa questão do estresse, mas ajuda a me acalmar, você imagina só, tá? E ao mesmo tempo ele tem gordura boa, então a gordura do abacate é maravilhosa para, por exemplo, quem tá no processo de emagrecimento, porque é uma gordura que vai te saciar. Então vamos fazer mais guacamole, vamos fazer abacatinho, talvez só amassadinho com limãozinho, sal e pimentinha, pimenta do reino, já fica uma delícia, eu adoro. Então, toda semana tem abacate na minha casa, né? É começar a priorizar. Toda semana tem o quê? Peixe. Peixe também como um alimento anti-inflamatório, tá? Então, além da gente tomar a cápsula de ômega 3, que eu acho essencial, eu, inclusive, tomo uma já com a Q10, né? Que a coenzima Q10 é outro nutriente importantíssimo para essa energia celular, tá? Se eu tô falando de preservação hormonal, de ter energia, pique, disposição, mesmo quando vai passando a idade, eu preciso falar de coenzima Q10, tá? A coenzima Q10, ela entra direto no ATP da célula, né? Que é o nosso coração da célula a nível de energia, tá? Então, o meu ômega 3 já tem Q10, porque assim eu já garanto a minha energia celular. Mas não é só isso, eu preciso garantir a minha energia celular de outras maneiras. Eu preciso fazer a prática de um exercício físico todo dia, né? É igual dormir, né? Exercício físico, eu sempre falo, mulher que entra em climatério e menopausa, exercício fixo é igual escovar os dentes, né? Como eu vou mexer meu corpo hoje, tá? Então, a coenzima Q10 é essencial, é um dos nutrientes também essenciais, né? Então, aumentar a quantidade de gorduras saudáveis na alimentação é sensacional, né? Então, eu gosto muito, por exemplo, que você coma sementes, tá? As sementes têm gorduras boas, tá? Tanto vitamina E, quanto as outras gorduras existentes ali nas sementes, as gorduras poliinsaturadas. Então, assim, a gente tem a semente de abóbora, que a gente
deve consumir ali todos os dias, tá? A gente tem a semente de chia, né? A gente tem a farinha de linhaça, que é maravilhosa como um alimento que tem esse fito-hormônio já, né? Que vai ajudar a equilibrar esses hormônios. E a gente tem o ômega 3, né? Que tá nos peixes. Então, é comer um pouco mais esses peixes por semana também. E as algas, né? Fora as algas também são essenciais, tá? Porque elas são ricas também em nutrientes, né? Ela vai ter muito ali iodo, que vai ajudar na tua tireoide, deixar uma tireoide boa, né? Funcionante. Também ela é um órgão que rege o nosso metabolismo, tá? Então, a gente tem hormônios como o cortisol, que a gente tem que cuidar, a insulina, a gente tem que cuidar do DHEA, tá? O DHEA é um hormônio da juventude, é o hormônio que vai te trazer, vamos dizer assim, felicidade, mais tranquilidade, vai te deixar bem, sabe? Vai te deixar feliz, é um hormônio que a gente precisa muito, tá? E a tendência dele estar baixo depois aí dos 40, começar a cair, tá? Então, a gente precisa dele regulado. E tudo isso a gente precisa regular a nossa glândula adrenal, né? Que são glândulazinhas que ficam em cima do rim. Essas glândulas que são aí responsáveis pelo hormônio, por exemplo, o cortisol, tá? Nessas glândulas a gente precisa realmente ter um cuidado extra e eu sempre dou até um exemplo de um shot, né, nos meus grupos, eu sempre falo de shots, isso são super legais esses shots, usar esses shotzinhos aí a nosso favor. Tem até um aqui na geladeira que eu vou pegar daqui a pouco, que eu vou fazer o treino de vôlei agora, que ele tem um pouquinho de guaraná em pó, mas ele tem beterraba, ele é super antioxidante, né? Que vai ser bem bacana tomar antes do treino também, tá? E tem alguns recursos, né, gente, da questão de suplementação também, mas tudo isso é algo muito personalizado, tá? Então, eu gosto muito de tomar, por exemplo, espirulina, que tem B12, né? Só que, além disso, ela tem muitos minerais, ela é muito rica, ela é uma alga, né, unicelular, que tem, assim, a lista de minerais ali, desde zinco, magnésio, tudo, tá? Então, vai te deixar o quê? Com uma baita energia. Então, se o teu problema é cansaço, você reclama muito desse sintoma de tipo, nossa, Nutri, não consigo começar meu dia, tô super cansada, morta, assim, vai pro consultório, porque você, assim, é 100% das minhas clientes que depois da consulta falam pra mim, Dani, eu tô outro ser. E é verdade, tá? É essa questão da gente melhorar esse cansaço também. Mas melhorar aquilo que te incomoda. Então, você tem lá as suas... Porque cada ser é único, né? A gente tem algo personalizado, vou buscar algo personalizado para você, tá? Então, não adianta sair tomando um monte de suplemento que falam, isso é bom, vou tomar isso. Não, você vai tomar aquilo que for realmente necessário também, né? E o necessário também é olhar para essa alimentação, porque muitas vezes a alimentação ela não tá legal, então não vai ajudar nada se tomar suplementação se você não olhar para essa sua alimentação, né? Começar a aumentar o consumo, por exemplo, dessas gorduras saudáveis, desses alimentos que têm fito-hormônios, né? Então a gente tem, por exemplo, um outro alimento que é super bacana, é o inhame, tá? O inhame tem uma substância chamada diosgenina, tá? Que ela é muito similar ao estrogênio. Ela, tipo, tem a mesma forma química, né? E isso acaba equilibrando também, ajudando a equilibrar esses hormônios também. Mas aí a gente precisa buscar o quê? Temos que buscar proteínas de alto valor biológico, né? Para essa alimentação também, né? Então, a gente precisa buscar ali uma quinoa, né? Os ovos, o tofu, que eu sempre falo do tofu, tá? Tofu de soja, tentar buscar de soja não transgênica, né? De soja orgânica e tudo. E a lentilha,
a ervilha, né? Esses grãos, né? O grão de bico, todas essas proteínas também vegetais ajudam muito, muito no processo, tá? Então, é começar a criar o hábito de começar a fazer essas proteínas aí. Ontem eu tava até cozinhando com uma cliente, porque tem também essa questão de cozinhar, cozinhando com a Nutri, tá? Eu presto esse serviço, né? Para quem tem aí dúvidas na questão, ou que tem, assim, dificuldade mesmo, né? Ou precisa de ideias. Então, a gente tem essa questão de cozinhar junto, né? E ontem eu tava cozinhando com ela e eu comentei que seria bacana se a gente agora, que entrou o frio, começar a fazer sopinhas, né? Mas sopas que tivessem esses grãos. Então, fazer uma sopa de lentilha, fazer uma sopa de feijão, tá? Vai ao mesmo tempo te nutrir e te deixar alimentada. Vamos alimentar mesmo esse corpo, essas células, tá? Então, essa a questão da gente começar a usar esses grãos, usar esses alimentos a nosso favor, tá? Ah, Nutri, não tenho tempo. Tá ótimo, hoje a gente tem tudo já picado, lavado, cortado. A gente tem grãos, né? O próprio grão de bico, já tenho ele cozido, congelado, tá? Tem uma marca que eu gosto muito, que é a Grano. Eles têm várias coisas, eles têm até espinafre congelado em cubinhos e não tem problema porque é um alimento minimamente processado, não passou por não tem nada adicionado lá, é o próprio alimento que tá nessa forma congelada, tá? Então dá para usar. Então, não tenho tempo? Tem tempo. Quando a gente se programa, quando a gente começa a se priorizar e a gente começa a dedicar um pouquinho do nosso tempo, assim, pega o meu final de semana e dedico ali, tipo, umas 2 horinhas só, já para organizar a minha semana, já dá certo, sabe? Então, tem que iniciar. O fato vamos começar a pôr a mão na massa. Ir para ação, né? Muitas vezes a gente fala, depois eu vejo, depois eu faço, e fica aquela coisa e a gente não age. E a gente tem que agir. Se eu quero preservar minha juventude após os 40, eu tenho que pôr a mão na massa. E tem que ser já. Por quê? Porque eu quero cuidar da minha saúde, eu quero ter esse equilíbrio hormonal, eu quero ter saúde, quero ter disposição, quero ter energia, até nesse envelhecimento aí que vai ser super saudável, né? Então vamos pôr a mão na massa, né, gente? Demorou, tá bom? Então o recado aqui é esse hoje. Passa essa live para alguma amiga aí que precisa escutar a respeito dessa questão de começar a se priorizar, né, na vida. E fazer, inclusive, o nosso check-up aí, um check-up hormonal. Então, vem lá pro consultório com a Nutri, vão fazer esse check-up e aí eu vou personalizar tudo para você ali, tá bom? Então, um beijo, um excelente dia. Quem chegou agora, pega a live que vai ficar salva e vai ouvindo, tá bom? Beijo, até semana que vem.